Memórias do Futuro, narrativa de uma família, editado pela Caminho, é o novo livro do professor Daniel Sampaio. Um avô de quase 80 anos é o protagonista e narrador desta obra, que nos conta a história de uma família e nos alerta para a importância dos laços familiares através do percurso deste avô. Este é um livro sobre a memória, mas projetado no passado, como é típico da memória, mas também projetado no futuro. O livro começa com um avô de 78 anos, que em 2028 vai ter o seu neto a casar, mais propriamente a viver com a namorada, portanto assiste a esse momento da sua vida e depois recua no tempo e volta para os seus 60 anos, em que tem a sua reforma e o fim da sua atividade profissional como professor de ensino secundário, depois os 40 anos em que tem a sua crise conjugal, muito intensa, e depois a sua juventude, aos 20 anos, o que vai parar ao final dos anos 60, ao maio de 68, e à invasão da Checoslováquia pelas tropas soviéticas. E, portanto, é, no fundo, um revisitar de uma narrativa da família em diversos momentos da vida dessa família. Mas é uma família diferente das famílias clássicas, na medida em que há muitas relações complexas nesta família de diversas gerações. Este livro não é um estudo, não é um livro de um psiquiatra, enfim, evidentemente que tem a minha formação como terapeuta familiar e de casal, mas é um livro ficcionado, é uma história, é uma narrativa. E o que pretendo justamente demonstrar é que as famílias hoje são muito menos estáticas do que eram no princípio do século XX. E o protagonista que viveu na segunda metade do século XX a sua juventude, ele próprio vê essa evolução, ou seja, as relações familiares são hoje em dia mais instáveis, sobretudo a nível do casamento. Os avós têm um papel muito mais importante porque estão muito mais junto dos netos e estão ao mesmo tempo ativos, porque os avós trabalham até tarde, e os próprios netos estabelecem com os seus avós uma relação diferente porque estão habituados a ter avós ativos que participam da vida dos avós e os avós participam da vida deles. E, portanto, um pouco a ideia deste livro é que a família é muito importante como uma linha de continuidade, como uma linha de memória, mas ao mesmo tempo a família também é uma fonte de tensões e uma fonte de dificuldades que é preciso minimamente refletir e encontrar um caminho. E a ideia é que este protagonista, que teve uma crise conjugal muito intensa aos 40 anos, isso é baseado na minha experiência clínica com casais, ele consegue sobreviver psicologicamente e vai caminhando até aos 78 anos, em que se confronta com o final da sua vida, mas ao mesmo tempo revisitando as suas crises e as suas dificuldades ao longo da vida. O avô dos 78 anos está obviamente próximo da morte e interroga-se sobre quem é que vai morrer primeiro, se ele ou a sua companheira de sempre, mas depois tem ao mesmo tempo, e isso é muito interessante nas famílias de hoje, tem a juventude dos netos, que o agarram à vida e que esses netos projetam o seu próprio futuro e de alguma forma também o futuro dos avós. Portanto, por isso é que eu chamei Memórias do Futuro, porque ao mesmo tempo tem o passado e a vida do protagonista, que é um senhor de 78 anos, mas ao mesmo tempo tem o futuro, ainda que restrito no tempo, por parte dele, mas tem o futuro do neto, que está muito presente, e as expectativas que ele tem em relação a este neto, com quem tem uma relação muito importante. Os avós são sobretudo os historiadores da família. Não é por acaso que este protagonista é um professor de História do ensino secundário, porque achei que um professor de História poderia talvez fazer isso melhor, contar histórias aos netos. E também tem este livro, também tem uma parte passada na escola secundária que corresponde ao final da sua vida como docente do ensino secundário. Mas os avós contam, fazem narrativas junto dos netos e é muito importante que o façam porque de alguma forma projetam esta linha de continuidade da família que é muito reestruturante para os mais novos. Quer dizer, os mais novos não nasceram do nada, nasceram de uma família que existiu antes deles. E esse conjunto, esse acervo histórico da família é muito importante para a nossa identidade. Nós sabemos de quem é que viemos e o que é que esteve antes de nós, para depois nos projetarmos no futuro com maior segurança. Daniel Sampaio é professor catedrático de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Lisboa e tem coordenado no Hospital de Santa Maria unidades de intervenção junto de adolescentes em crise. Memórias do Futuro, narrativa de uma família, é o seu mais recente título e a nossa sugestão de hoje para as suas leituras. Gostávamos que um dos 5 exemplares que temos para oferecer fosse seu. Para isso, basta que responda à questão:
como se chama o neto do protagonista desta obra. Como sempre, as respostas devem ser enviadas por mensagem através da página do programa no Facebook ou através do e-mail lermaislermelhor@filbox.com. Boa sorte e até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.